lá e a gente acaba virando juiz de pequenas causas, né? Porque a gente chega lá e tem que integrar, tentar fazer com que os dois se entendam. Até tem uma teoria que eu acho que os jurídicos, os advogados e o pessoal de TI não se dão muito bem por causa que cada um defende as suas próprias letrinhas, né? Mas enfim. Exatamente. Mas concordo com você, a gente tem que, eu acho que precisamos sim melhorar a nossa, vamos dizer, a nossa comunicação e a forma de vender ou até mesmo de convencer as pessoas a isso, né? Às vezes eu até brinco com o pessoal que quando a gente chega numa mesa de negociação que está se avaliando uma oportunidade de negócio, né? O pessoal chega e fala assim, tá bom, cara, já sei o que você vai dizer, eu já sei o que você vai dizer, qual a alternativa? E eles questionam a gente, exatamente, né? Então a gente tem que, na verdade, muitas vezes analisar aquilo e dizer assim, peraí, gente, ok, entendi, vou fazer o dever de casa, vou trazer alternativas, não consigo dar a resposta agora, vamos trazer alternativas, etc. E tal. Concordo com você, acho que sim é um ponto de melhoria. Ricardo. Foi colocado aí a questão das pequenas empresas, por acaso eu trabalho com pequenas empresas. E falando da questão da resiliência, vai muito da maturidade da empresa, como você fala. Eu não vou falar a linguagem de RC com um dono de uma empresa que não sabe nem o que é isso. Mas que ganha dinheiro pra caramba. Ganha dinheiro, mas você convence ele, ou ele desperta o interesse e maturidade em manter seu negócio funcionando e continuar ganhando dinheiro. É isso que eu falei. Aí ele busca de você que dê soluções. E não é o cara que vai dizer não. Eu falei que a Terezinha tinha lido aqui no papel, que a pergunta era exatamente essa, né? Quer dizer, é possível vender GRC para pequenas e médias empresas ou apenas para grandes organizações? Isso fica mais complexo ainda quando... Tem que adaptar o discurso. Quando a gente percebe que a maior parte dos empresários de pequenos e médios, principalmente os pequenos no Brasil, mal tem a 4ª série. Né? Então você falar de GRC e falar de sexo dos anjos, né? Ou de cabalística esotérica é a mesma coisa. Você está falando outro idioma, né? O cara vai perguntar de que planeta que você veio, né? Então qual é a maneira realmente de você vencer essa barreira? Para mim um grande desafio que se tem de se implementar a GRC no dia a dia, né? Como é que vocês veem essa questão e quais são as dicas que se poderia dar para construir essa ponte? A gente tem visto o seguinte, vamos começar o exemplo de vender tecnologia para médias e pequenas empresas, tá? A média e pequena empresa hoje ainda no Brasil, ela pensa muito de ter o mínimo da tecnologia possível para ela sobreviver e ganhar dinheiro, só isso. Ela não pensa, quando você fala em segurança, quando você fala em backup, a primeira coisa básica, para quê? Ele não vê isso, ele vê isso como um custo. Se nas grandes empresas, algumas áreas, alguns departamentos ainda enxergam a TI como uma parte da empresa, como custo da empresa, como algo que só vai dinheiro naquela área, né? Imagine uma empresa que tem um controle muito centralizado ou as decisões não são bem estruturadas, ter esse processo. Então, o que eu vejo é que o mercado precisa colocar mais a mídia, começar a difundir mais, porque a gente tem encontrado dificuldades em algumas empresas médias não de falar do conceito de GRC, e sim dizer o seguinte, e aí, como é que parte para isso? Porque você precisa recurso, você precisa colocar alguém lá para doutrinar algumas pessoas, Mudar processos? Mudar processos. Então, aqueles processos têm a tendência de estar na cabeça de alguém. Se você dizer compliance, ele sabe o que é compliance, mas ele diz, eu estou adequado à lei, eu estou adequado a fazer isso e não tenho que escrever, etc. Então, é complicado na média empresa, mas existe realmente o que você falou, fundamental. A média empresa hoje é a empresa do futuro, tá? Desde que ela comece a trabalhar. Então, a gente tem um dogma aí, sempre falando, lembre-se, falando como um fornecedor, que é o seguinte, a empresa que quer escutar isso, a gente investe nela. Agora, aquela empresa que não quer escutar, que é resistente, não adianta investir. Por quê? Porque ela não se convenceu em adquirir tecnologia, montar processos,
automatizar alguma coisa se ela realmente não é importante para ela. Se ela não Enxerga fez valor, isso. né? Você não enxerga valor. Não enxerga valor. A gente, eu tenho um amigo que trabalha com compliance há muitos anos, e ele sempre fala, se eu tivesse R$1.000 de orçamento, eu investia os 1.000 em treinamento. Isso daí, quando a gente... porque o treinamento é aculturamento, né? E aí eu vou te dizer que quando um produto novo é olhado dentro de uma organização totalmente crua em compliance, o olhar de quem desenvolve é diferente de uma empresa que já caminhou em compliance. Eu tenho certeza que no mercado financeiro, quando vai se criar um produto novo, sem o cara de compliance olhar aquilo lá, a visão de quem está desenvolvendo pode até ser no inconsciente, mas está lá. Então, eu acho que as médias empresas, o que seria uma alternativa dentro das grandes empresas, você tem essas estruturas para dar o treinamento. As médias empresas têm o Sebrae, tem outros organismos que poderiam trabalhar nesse sentido de fornecer esse treinamento, de fornecer essa informação, os produtos serem mais acessíveis ou estarem mais na mídia, para o cara olhar e falar assim, é verdade, eu preciso dar uma olhada nisso daí, porque senão uma hora eu vou parar de ganhar dinheiro, né? Então, assim, a média empresa, ela precisa primeiro ter essa semente. Eu não consigo enxergar hoje que as pequenas empresas tenham essa semente da necessidade de GRC, da necessidade de algum controle mais efetivo, de um software, sair do nível básico de tecnologia, pensando em continuidade do negócio. É aquela visão imediatista e tal, então eu acho que é muito de doutrinar, treinamento, os organismos que tratam com essas empresas proverem esse tipo de informação aí para despertar nesses empresários a necessidade, que se eles quiserem ir para o próximo degrau, eles vão ter que ter um nível diferente de controle. Tá, eu concordo que poderia ter 3.000 pessoas aqui. Isso é só uma ideia, não? Acho assim, você está fazendo a gente está ajudando, né, socialmente falando, que aquelas empresas, né, continuem a se desenvolver, mas com segurança, né, etc. Isso então, vai impactar um pouquinho o lucro, e é isso que é difícil de você engatar, né? Voltando um pouquinho, Olha, pimenta só uma segunda ideia de negócio, tá? De grátis, tá? De grátis. Fazer um seminário, porque todo mundo está falando como comunicar, como sensibilizar a alta direção da necessidade de políticas e de práticas desse tipo. Por que não? E aí eu coloco a pergunta para vocês que são craques no assunto. Como fazer e por que não fazer um seminário de GRC para executivos? E colocar na porta do pessoal de compliance, de GRC, colocar: você quer FFPP? Fale comigo. Antes de passar a palavra aqui para o Edmilson, eu só queria lembrar aquela afirmação que poderia ser vista como catastrófica do Tchaikovsky, né? Da lei de Darwin, né? Infelizmente, né? Ainda que a gente não queira ser o profeta do Apocalipse, né? Ainda que a gente queira adorar a pílula de dizer, não, está aqui, olha, a panacéia de todos os males, ou seja, você tome essa pílula de GRC e sua empresa sairá feito um foguete em direção à Lua, né? Ainda que tudo isso, a gente não pode esquecer que existe uma realidade de mercado, que se você como um dono de uma pequena empresa, né, ou trabalha numa pequena empresa, você quer ser fornecedor de uma grande empresa, que é o sonho de todo pequeno empresário, ou você se adequa às normas de compliance que essa empresa, sua cliente, vai demandar de você, ou você está fora do mercado. Simples assim. Então, é óbvio que o ideal seria que a gente conseguisse um discurso que realmente motivasse e fizesse ele acordar piscando para o GRC, né? Mas, infelizmente... Ou pelo menos antenado. Aware.
Agora, que é real esse perigo e aí eu passo a palavra aqui para o Edmilson para a gente... Eu vou além, né? Vou passar uma experiência para você. Isso aconteceu com a minha empresa, a Braskem, há 2 anos atrás. A empresa tomou a iniciativa, porque nós queríamos alcançar nível 2 corporativo na Bolsa de Valores de São Paulo, e um dos pontos apontados pela consultoria que estava nos apoiando naquela época era o seguinte: os seus fornecedores desta determinada matéria-prima precisam ter práticas de segurança e assim por diante. Muito bem. A empresa falou o seguinte: vamos fazer um workshop, na verdade um seminário, chamar os nossos fornecedores aqui e dizer o seguinte: vamos dar um recado que de agora em diante a gente só vai admitir fornecedores que atendem esses requisitos. E os que não atenderem, sinto muito. Né? E aí fui lá fazer uma apresentação para eles explicar, falar, e aí não podia falar sobre GRC, eu tinha que falar sobre práticas, boas práticas de mercado para negócios com a Braskem. Era assim, mais ou menos isso. Eu não podia falar GRC, tinha que falar isso. É a questão de linguagem. Então, o que aconteceu? Lá enfim, a minha apresentação foi vista e revista por N áreas da empresa, todo mundo tirava o que era. Beleza, eu fui lá, dar um recado para eles, explicar o que era, tal, muito bem. E explicar para eles que eles tinham um prazo para atender isso, e que não era longo, era 6 meses. E aí, cerca de 100 e poucos empresários, terminou a apresentação e o desespero bateu. O cara falou: o que é isso, cara? Tem um start kit aí que eu possa implementar na minha empresa? Eu falei: bom, gente, vamos lá, existem empresas especializadas e tal. E aí veio um empresário e falou: mas cara, o cara foi lá na minha empresa e eu não entendi nada do que o cara falou. Então assim, no final, o desespero dele, ele ligava para mim a cada uma semana dizendo assim: tá acabando o meu prazo, me ajuda, pelo amor de Deus, porque infelizmente, vamos lá, né? Realidade de empresa e mercado. Médias e pequenas empresas, quando tem um contrato com uma empresa grande, a maior parte do seu faturamento vem daquela empresa. Bem, claro. O que já é o que contraria qualquer política desse. Exatamente. A resiliência dele não existe. Não existe. De fato. Residência. E aí o que aconteceu? Esse fornecedor, passando para você a experiência, a gente chegou e falou assim, e veio o gestor daquele fornecedor interno e falou assim: cara, um excelente fornecedor, não podemos, cara, esse cara vai quebrar, me ajuda, né? Cara, vamos lá, eu te ajudo a contratar uma empresa, mas eu não posso ir lá, eu não posso implementar isso lá, está na casa do fornecedor, ele tem que fazer, a gente pode dar um direcionamento, etc. E aí o que aconteceu? Ele contratou uma consultoria lá, que ajudou ele a implementar aquilo que a gente precisava para o momento. E o que foi legal? No final do processo, ele falou assim: eu vou aumentar o meu custo porque eu tive que contratar mais 2 pessoas, mas eu não perdi o contrato, né? E o legal foi que o ano passado, esse mesmo fornecedor, no mesmo seminário, ele veio conversar comigo e falou assim: cara, eu tive resultado porque eu deixei de ter perda financeira, operacional, porque eu modifiquei alguns processos dentro da empresa. Eu falei: cara... Catequese, né? Ano que vem é ele que vai dar o seminário. Eu falei: pô, legal, né? Lembra que eu falei no outro painel? Exatamente. Criar uma maturidade aumentada. Né? Exato. Então, assim, isso é a experiência que eu passei para vocês. Enfim, passado o tempo, vários daqueles fornecedores não conseguiram implementar, gente, não conseguiu. E, triste fato, muitas empresas quebraram. Então, mas isso aí é um caso que é um alavancador, uma linha alavancadora. O que a gente vê no mercado é que os fornecedores de GRC, que as consultorias e que vendem software, etc., eles tentam conversar numa empresa média, não conseguem convencer e aí eles fatiam. Eles fazem o grande erro do processo, que é dizer o seguinte: então, se eu não consigo te convencer, então o vendedor da empresa, ele vai lá e diz assim: faz um light, ou faz, então só faz isso aqui. E o cara gasta achando que ele está entrando no processo, e não está. Então o próprio mercado também de fornecimento de soluções contribui para a não maturidade. Por quê? Porque ele tem que reter resultado. Então o que ele faz? Ele faz
aquilo que é normal, natural. Ah, então o que eu posso te vender? Maquiagem. Isso. E faz uma maquiagem ou faz só um pedaço. Para inglês. Qual seria a ideia, nesse caso, de ele oferecer para o empresário um pacote como serviço para entrar como despesa e não estar gerando um ativo novo? É que muitas vezes o empresário ele não aceita o todo. Então, como ele começa a resistir ao todo, você vende fatia e pega um pedaço. Então, você vende o serviço agregando valor, entrando como despesa, mas você, como é serviço, necessariamente você não precisa entrar com o todo. Você entra vende o primeiro pedaço para ele sentir o efeito e prolongar. Eu estou dizendo, é uma maneira diferente de você vender a mesma coisa, entrando essa receita como despesa. Entendeu? Então, é uma maneira de você falar com o executivo que é reticente a investimento nessa área, de que ele invista pouco e tenha um retorno mais rápido. O aspecto de Dá uma ideia. Você doutrinar, você convencer uma empresa a ter um GRC, a pensar nisso, a evoluir como empresa, assim. Esse é um aspecto. A tendência é a empresa não aceitar, ou ela tem um motivador, muitas vezes focado, determinados vícios, determinadas ações. Às ações. vezes ele não consegue entender o todo, mas você entra com um pedaço para poder ele entender a barreira cultural. A barreira cultural é um problema. Mas muitas vezes, até em organizações até relativamente amadurecidas, estruturadas, é o problema do ROI. Né? Eu me recordo, e isso eu vou citar o nome só porque é um caso público, né? Em 2003, o Walmart estabeleceu uma política com os 100 maiores fornecedores dele globais. E ele falou o seguinte, olha, vocês vão ter que implementar RFID e vocês vão ficar responsáveis pelos centros de distribuição para repor as gôndolas. Eu não vou me preocupar com a gôndola, eu só não quero a gôndola vazia. Se ficar vazia, vocês estão fora. Né? Aí, esses 100 maiores fornecedores viraram para o Walmart e disseram assim, mas nós vamos ter que gastar 22 bilhões de dólares nesse projeto. Aí o Walmart disse, mas eu vou poupar 8 bilhões. Então, o poder de mercado, e obviamente essas empresas que investiram e continuaram sendo fornecedores do Walmart, caíram exatamente nesse caso que o Edmilson falou. Ganharam eficiência, ganharam produtividade e diminuíram as perdas, porque tinham rastreabilidade dos seus produtos. É isso que tem que ser vendido. O cara bate lá na porta, eu sou vendedor de GRC. Obrigado, já comprei o quilo semana passada. Isso vende em que farmácia? Por 12. Eu vou no beguinho do load do... diabo que carrega. Muito bom. Bom, então, nós estamos aqui, obviamente, nos finalmente, e a gente gostaria de pedir, em nome da comissão organizadora, que cada um de vocês fizesse um arremate e passasse aí à luz da experiência de cada um, as principais recomendações aí à nossa audiência, tanto a presencial quanto a virtual, né, para que a gente possa sair daqui realmente com um valor agregado com relação ao GRC. Bom, eu acho assim, GRC, a gente deveria, na verdade, ser o mais simples possível e ter os famosos quick wins, né, os ganhos rápidos, né, para poder demonstrar a efetividade de você ter uma área de compliance, uma área de governança